Sua dúvida vira vídeo na área e no vídeo de Skin Booster, o Júnior Pedro colocou a seguinte questão: é este tratamento que devo fazer antes do CO2? Uma sessão é o suficiente para esse fim? Obrigado, doutor. Obrigado eu, Júnior, pela sua participação, pelo teu comentário, pela tua dúvida. Ela só engrandece o canal e certamente é a dúvida de outras pessoas que passam pela tua condição inestética e começam a compreender o CO2 fracionado como uma possibilidade de tratamento. Você não deixa claro para mim aqui, de fato, qual seria a tua queixa. Eu fico compreendendo que, ao pensar no CO2 fracionado como um laser microablativo, que o é, e ainda por cima, na ideia de amplificarmos as suas respostas com a hidratação profunda e a reestruturação da derme, aumentando a água dessa pele, que é alvo do CO2 fracionado, e a gente já conversou sobre isso nos vídeos, sobre laser, sobre CO2 fracionado, sobre CO2 e hérpio. Eu fico inferindo a ideia de que ou sejam as cicatrizes de acne ou o próprio fotodano, fotoenvelhecimento, os motivos pelos quais você pensa na possibilidade do CO2 fracionado. Portanto, você estaria correto no sentido de que esse é o tratamento que você deve fazer antes do CO2? Sim. Se a gente entende que o CO2 ele tem como cromóforo, né, que é a palavrinha que a gente usa, como alvo específico daquele comprimento de onda, né, já que laser é um entendimento muito físico da luz, né, daquele campo da física que estuda as energias luminosas. E o cromóforo, o alvo, é a água, então nada melhor do que embeber, né, do que tornar essa pele tumefeita de água. E aí, particularmente nessas guerras de muitas batalhas, né, quando o fotodano ele é muito severo, quando as cicatrizes de acne são muito atróficas e muito profundas ou são inúmeras em quantidade, aí sim a gente usar do Skin Booster como um amplificador de resposta do CO2 fracionado em seguida, tá? Eu normalmente coloco, até por uma questão de agenda social, isso no intervalo aí de 1 semana a 2, não muito mais do que isso, tá? Então o paciente faz o Skin Booster comigo e aí 7 dias a 15 dias depois, no máximo, a gente já pode estar entregando aquela energia, claro que toda calculada para aquele devido fim, para as características daquele ou daquela paciente, no sentido de amplificação de respostas. Agora, quando você me coloca assim, na parte da sua dúvida, uma sessão é o suficiente para esse fim? Então, aí eu diria que, partindo da premissa, né, que eu estou inferindo a ideia de ou um fotodano significativo, ou cicatrizes de acne muito atróficas, ou em grande quantidade, muito provavelmente ou quase certamente uma sessão não será suficiente, tá? A gente precisa lembrar daquelas verdades máximas, mas coisas que a gente por vezes escuta, de que a medicina não é uma ciência exata, e quando a gente fala isso, essa é uma das questões que legitimam ela não ser uma ciência exata. Quer dizer, não há como a gente bater o martelo, né? Os estudos nos apontam para um protocolo. Os guidelines, eles tentam criar parâmetros, indicadores, eles tentam tornar a subjetividade por trás de toda a medicina em algo um pouco mais objetivo, porque nós precisamos de algo objetivo para trabalhar e vocês, pacientes, precisam de algo objetivo para compreender, para aderir. Mas nada como a observação clínica, nada como a resposta clínica sendo obtida a cada sessão de laser de CO2 fracionado, e aí sim a gente, portanto, ir modulando um X de sessões. Sessões essas que são intervaladas por 1 mês a 1 mês e meio, e eu penso que numa tacada, né, num planejamento terapêutico aí, pode ser vivido em 2 a 3 sessões, não muito mais do que isso, porque eu começo a compreender que fica cansativo, pelo desconforto que ele causa nas primeiras horas,
São microcrostas. Eu, particularmente, tenho nos meus pacientes uma recuperação do CO2 muito rápida, que não passa de poucos dias. Quase sempre as limitações sociais são mínimas, as limitações laborais, no meu entendimento, são praticamente nulas, podendo todos eles assumirem suas agendas a partir do dia seguinte, claro que entendendo que algum grau de vermelhidão da pele, que a necessidade de estar muito bem fotoprotegido, levar uma aguinha termal para o trabalho, enfim, estratégias que visam a hidratação profunda e a fotoproteção sejam necessárias, mas nada que eu ou você não consigamos administrar nos nossos trabalhos, nos nossos empregos. De modo que, apesar desses resultados super trashes que a gente vê na internet, eu não os conheço no meu consultório, não os defendo. Eu acho que a entrega de energia e todo o papel de afinidade que o CO2 fracionado tem pela água e todos os eventos biológicos consequentes disso são, no meu entendimento, por uma série de questões que eu não vou ampliar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas são melhor entregues quando de forma um pouco mais intermediária, não tão amena, mas também não tão barra pesada, mas um pouco mais intermediárias e seriadas, tá certo? Mais uma vez, então, Júnior, obrigado pela tua dúvida. Até semana que vem. Juízo com a pele.